Fala, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um PageCast, que é o nosso programa incrível aí que a gente sempre está trazendo para vocês aqui no nosso canal no YouTube e também nas redes sociais, como LinkedIn e Instagram. E hoje eu tô com um convidado assim mais do que especial, né? Um verdadeiro amigo meu, um mentor, um cara que a gente adora trabalhar, um cara muito conhecido aí dentro do mercado de treinamento e desenvolvimento, que é o Fernando Cardoso. E eu também tô com a Duda aqui, que também vai me ajudar a gente fazer aqui um bate-papo muito rico, muito prazeroso para vocês e que seja prazeroso também aqui para a gente que está envolvido aqui nesse projeto. O Fernando, para dispensa comentários aqui, em relação, muito conhecido no mercado de desenvolvimento organizacional, treinamento e desenvolvimento, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. O tema que a gente vai estar trabalhando hoje é em relação à evolução do mercado de treinamento e desenvolvimento nos últimos 20 anos. Fernando, primeiramente, agradecer de verdade você estar podendo trazer um pouco da sua experiência aqui para conversar com a minha geração um pouco mais já dos 40 e com a Duda aqui, que está da nova geração, sobre um tema tão importante que eu tive assim o prazer de vivenciar, inclusive com você, mesmo trabalhando em outras empresas e depois como empresários nesses últimos 20 anos, eu tive o prazer de você me ensinar muita coisa aí. Então eu agradeço você por estar aqui com a gente. Bom, então sou eu que agradeço, né, a oportunidade e aproveitar o canal de vocês para, quem sabe, endereçar algumas reflexões, algumas iniciativas para toda a população que atua na área de treinamento e desenvolvimento. Perfeito. Fernando, eu vou te começar aqui já com uma pergunta, né, para começar aqui, poderia nos contar um pouco, assim, para falar sobre a sua trajetória profissional, as carreiras também, né, um pouco sobre você, até para quem, eu sei que você é muito conhecido dentro do mercado, mas contar de forma resumida um pouco sobre você, um pouco sobre o Fernando, um pouco sobre essa sua trajetória, até dentro desse, se você puder fazer uma analogia desses últimos 20 anos. Tá. Bom, eu sou um 60 a mais, né? E na condição de 60 a mais, são mais de 4 décadas, né? São 47 anos de trabalho, né? Se a gente considerar as últimas décadas, que talvez sejam as décadas mais importantes, que forjaram um pouco o nosso perfil profissional, eu tive a oportunidade de ter uma vertente lateral de 3 coisas que ajudaram a construir o formato que a gente trabalha hoje. Primeiro é o viés comercial. Então, tendo trabalhado na área comercial, isso foi muito positivo para a minha vida, né? É muito difícil pensar um futuro sem a habilidade de vender. Quem aprende a vender não precisa temer o futuro, né? Então, ter um viés da área comercial foi muito importante para mim. O segundo viés foi o de treinamento e desenvolvimento, né? Na área de treinamento eu consegui mergulhar um pouco mais no entendimento do ser humano, né? Entender como é que a gente funciona, as nossas imperfeições do ponto de vista profissional, né? Os skill gaps. E depois, na área de RH, aí veio um complemento perfeito, onde acabei tendo uma visão de todos os subsistemas de recursos humanos, né? Eu acho que se eu tivesse permanecido só em treinamento e desenvolvimento com viés comercial, teria ficado muito imperfeito, né? Então, essa lateralização da área comercial para treinamento e desenvolvimento de força de venda, depois de RH, acho que me deu... eu tive o privilégio de me dar um perfil mais próximo do ideal para atuar nesse mercado de educação corporativa. Perfeito. E, Fernando, você percebe que a evolução das tecnologias, né, e da comunicação nesses 20 anos mudou a forma como a gente encara aí o treinamento corporativo, né? Em que pontos isso mais você acha que se destaca? Então, eu digo dessa evolução que nós tivemos, né? Eu sei que há 20 anos atrás, a gente tinha vários gaps de tecnologia, né? Banda larga, internet mais lenta e outras coisas. Eu sei que você sempre lidou de uma forma muito criativa e até visionária em relação a como você levava as pessoas a entenderem, né, os conceitos que elas precisavam, né? Representantes que eram treinados nas convenções e o seu time, você sempre buscava muito isso. Eu lembro que com o seu gerente você buscava muito essa iniciativa
de levar o treinamento de uma forma diferenciada. Como você acha que impactou isso, eu digo, dos últimos 20 anos para cá? Se você pudesse ter um time igual você tinha lá atrás, com as tecnologias de hoje, como que você acha que seria isso? Eu entendo que é necessário fazer uma separação, um split, o que seja tecnologia e o que seja internet. A tecnologia, ela acompanha o ser humano em todo o seu percurso de sociabilidade, desde quando a gente se reconhece como uma estrutura social, já existe alguma expressão de tecnologia, né? O vidro, qualquer copo de vidro, o vidro foi forjado há 5.000 anos atrás, né? Então, acho que a tecnologia, em proporções diferentes, em formatos diferentes, ela existe há muitos séculos. Agora, o que a gente tem, que é um subcapítulo da tecnologia, é a internet, a gente está falando de poucas décadas, né? Sim. Eu entendo que tanto a tecnologia como a internet trouxeram grande valor para todos os segmentos sociais, né? A área médica, a área social, para a educação, para o mundo corporativo e acho que para treinamento e desenvolvimento também. Eu acho que um dos pontos da missão de tecnologia, de internet, é socializar, é conseguir levar treinamento onde nem sempre era possível. Hoje, com os recursos da internet, você pode treinar um garoto de 18 anos que está numa cidade do interior e que sem a internet jamais seria capaz de acessar o tipo de informação que ele tem disponível hoje, né? Então, eu acho que, do ponto de vista da missão da tecnologia e da internet, nesse primeiro momento, a possibilidade de democratizar conhecimento, boas práticas, né? Pontos de capacitação, acho que ajuda bastante. Eu dividiria a área de treinamento o antes e o depois da internet. E você acha que, agora fazendo uma analogia, uma reflexão, na verdade, em relação aos gerentes que você tinha há 20 anos atrás, que era da sua equipe, do seu time, e hoje você atende outras empresas com gerentes até mais... hoje, pessoas que estão vindo no mercado de trabalho, pessoas que já com uma idade mais nova, e você acha que mudou um pouco a mentalidade de como as pessoas ensinavam há 20 anos atrás e como as pessoas ensinam hoje, como eles passam, né, os ensinamentos para os representantes ou para a área de vendas deles? Você acha que mudou alguma coisa nesse aspecto em relação até de metodologia? Uma metodologia que você utilizava há 20 anos atrás, você ainda consegue utilizar hoje? Ou você vê que essa geração nova talvez pense de outra forma? Como que você vê isso? Sim. Como educador, eu procuro desconstruir a ideia das questões das gerações. Eu acho que tem jovens envelhecidos, né? E temos velhos rejuvenescidos. Então, eu procuro me distanciar dessa questão de que se é velho ou jovem. Eu acho que tem jovens que têm ideias brilhantes e acho que tem velhos intolerantes e o inverso é verdadeiro. Então, eu não dividiria por idade, eu dividiria por mindset, né? Agora, o que mudou? O que é que mudou, né? Quando a gente fala das tendências de learning, né, de aprendizagem, eu colocaria um asterisco, né? Esse asterisco é para trazer uma dúvida, que é se a gente tem mais alternativas de learnings ou de teachings. Porque quando eu falo de aprendizagem e de formas de ensino, os trabalhos recentes do David Kolbe sobre estilos de aprendizagem já consensou que nós como seres humanos temos poucas formas de aprender. Você aprende fazendo, você aprende observando, você aprende conceituando, você aprende com reflexão. Então, quando a gente lista as 30 tendências de learning, não é bem de learning. O que está aprimorando é a forma de ensinar, né? Então, por exemplo, por mais que a gente tenha alternativas de diferentes formas de ensinar, não mudou a forma de aprender fazendo. Eu posso ensinar diferentes formas a andar de bicicleta, mas de alguma forma nada compete com a proficiência de ir lá e andar de bicicleta. Então eu colocaria uma separação em cestas diferentes, aquilo que são formas de aprender e formas de ensinar. Do ponto de vista de formas de ensinar, a gente tem uma riqueza enorme.
Tem pontos, quando você evoca da minha fala a divisão entre como eram os profissionais e como são hoje, eu colocaria uma divisão. Hoje a gente tem um espectro muito grande de assuntos, né? Você tem variáveis enormes de qualquer assunto que você pegar, você pode elencar um número de variáveis enormes. Mas com isso a gente tem mais superficialização. Então hoje, se eu for fazer um curso de um dia, no passado a gente queria um tema. Às vezes um cliente solicita um curso, ele quer 5 temas. No passado você fazia um vídeo, falava, vou gravar um vídeo de 4 horas, eu posso cada uma hora dar uma descansada. Hoje tem clientes que pedem vídeos de 7 minutos. Isso. Então o que a gente tem? A gente tem uma certa superficialização, né? Isso faz parte dos novos modelos. Você tem mais assuntos, mas que estão cobertos mais superficialmente. Isso, eu percebo muito isso mesmo, essa mudança, né, que aconteceu. Você quer fazer uma pergunta, Duda, também? Eu ia comentar que... Deixa eu trazer mais aqui. Eu ia comentar que dá para perceber muito isso, porque a gente está fazendo diversas convenções e dentro de pouco tempo eles querem que trabalhe várias coisas. E às vezes com um número alto de pessoas, né? E aí a gente tem que pensar em como administrar vários conteúdos em 1h30 com muitas pessoas. Então tudo vira um desafio, porque hoje em dia a gente precisa de tudo muito rápido, né? Se você vê, hoje em dia, o que faz mais sucesso nas redes sociais são os Reels, né? Que são os vídeos curtos de 1 minuto. Tem muitos YouTubers antigos que hoje em dia não conseguem tantos views porque eles gravam vídeos de 10 minutos. E hoje em dia a gente quer tudo muito rápido. Eu quero ver um vídeo de 1 minuto e tá bom. Sim. Como que eu vejo isso, então, Duda? Uma impaciência, será, dessa geração nova de tudo muito rápido, eu não aguento ficar muito tempo num conteúdo só. Como é que é isso? Fala um pouco pra gente aí. Eu acho que a gente está mais apressado, a gente tem um modelo de vida mais ágil, né? É bem frustrante ver um vídeo de 15 minutos, é melhor ver 15 ou 30 vídeos de 30 segundos, né? Do ponto de vista da educação, Duda, como que eu vejo isso? As refeições principais de um dia, elas são relevantes. E a gente pode ter as barrinhas de cereais. Só que uma barrinha de cereal ela não deve substituir as refeições principais. Os vídeos curtos são as barrinhas de cereais. Não adianta ter barrinha de cereal se não tiver as refeições principais. Então eu entendo. Quando a gente vai cobrir um assunto, a gente deve ter um certo aprofundamento naquele assunto. E depois vem essas pílulas de treinamento, né, onde a gente coloca esses vídeos rápidos como sendo as barrinhas de cereais. Então eu não diria que é uma coisa ou outra. Eu entendo que cabe no mundo da educação corporativa as duas coisas. Módulos que sejam mais profundos, mais parrudos, e módulos que sejam mais rápidos, né? Nesse intervalo, se você vai fazer uma coisa em março e outra em junho, eu faço uma refeição principal em março, outra em junho, e coloco as barrinhas de cereais nos meses interciclos. Muito bom, né? Para a gente entender melhor essa parte. E Fê, em relação, falando agora mais do mercado farmacêutico, né, de treinamento de propagandistas, né? Se você pudesse ver, o que você acha que mais mudou nos últimos 20 anos em relação a isso? Essa parte de relacionamento, enfim, o que você acha? O que você aponta que mais mudou? Por exemplo, um propagandista que visitava um médico especialista há 20 anos atrás e o que visita hoje. Em relação à abordagem, metodologia, o que você indicaria? Enfim, me fala um pouco dessas diferenças de tempo. Eu entendo que não está só mudando a forma de se abordar o cliente final. Esse cliente final pode ser qualquer stakeholder da área de saúde, né? De healthcare. Pode ser o médico, pode ser o farmacêutico, pode ser o nutricionista, o fisioterapeuta, né? Todo o ecossistema de saúde, né? Eu entendo que a gente não está só mudando a forma de abordar, a gente está mudando a forma de fazer saúde. A gente tem várias vertentes, e uma das vertentes é uma espécie de uberização. Uberização, quando você pega a possibilidade de você fazer uma consulta, imagine, é absolutamente sensacional. Você pode estar viajando para um outro país e fazer uma teleconsulta com um médico em português que está aqui no Brasil, né? Você pode fazer consultas em clínicas rápidas que vão cobrar aí R$100, um pouquinho mais, um pouquinho menos. É isso que eu estou chamando de uberização da saúde.
e muitas outras coisas. Veja a imersão da tecnologia em saúde. Então, eu acho que dentro desse combo, onde tem uma grande transformação na forma de fazer saúde, a forma de abordar todo o ecossistema de saúde também evoluiu, né? Então, enquanto no passado esse profissional que você chamou de propagandista tinha mais liberdade, né, para fazer abordagens que eram mais despojadas, hoje é uma abordagem mais centrada, né? Tem vários aspectos regulatórios que ele tem que atender e já está comprovado a relevância desse profissional para o ecossistema de saúde, né? Veja que depois da pandemia, durante a pandemia se colocou uma dúvida de como seria essa forma de atuação da indústria farmacêutica e ela está absolutamente de volta e comprova a sua eficiência, né? Por quê? Porque o profissional da indústria farmacêutica, aí chamado representante, consultor, gerente de contas, consultor técnico, independente do nome, ele é um canal a mais. O fato de eu ter o livro não quer dizer que eu não possa ter o site. O fato de eu ter o site não quer dizer que eu não possa ter o vídeo. Então, esse profissional ele é um canal adicional e em diferentes partes do mundo ele está presente, não é uma cultura só nacional. Agora, quando a gente fala do viés, um trabalho feito nos Estados Unidos durante o período da pandemia, apertou uma luz vermelha, que é o risco desse profissional se tornar um spam humano. Se todas as vezes a gente tiver um profissional desse atuando sem personalização, com baixa orientação para o cliente, né? Aí sim tem um risco. Então, quando a gente fala de customer centricity, né? Quer dizer, colocar o cliente no centro, fazer abordagens que sejam personalizadas, né? Conseguir entender a realidade de cada um desses ecossistemas, né, de saúde é fundamental para esse tipo de profissional. Isso, eu faço, acho que até uma observação também, né, Fê? Essa parte da venda consultiva, ela virou algo, assim, acho que sempre foi, né? Sempre foi, mas ela tá acho que o cliente está exigindo mais isso. O vendedor não é mais aquele cara que vai lá e só retira pedido, né? Agora falando de vendas num modelo geral, né? O propagandista não está lá só para também chegar e garantir o receituário dele. Ele tem ali realmente que convencer, mas ao mesmo tempo orientar as novidades que esse médico tem em relação às opções de tratamento que ele pode ter, de lançamento de produto, etc. Mas eu falo de venda consultiva. Venda consultiva hoje, ela é fundamental, você acha assim, em relação a qualquer segmento? Não só de representantes, mas qualquer segmento, né? Sim. Eu acho que toda a área de serviços serviu como um laboratório para venda consultiva. Porque quando eu te vendo uma camisa, eu te dou a possibilidade de você apertar o tecido, sentir o tecido, experimentar a camisa. Mas quando eu falo que vou passar essa camisa, eu tenho que dizer para você como eu imagino que vai ficar a camisa passada. Você não é tátil, né? Eu te dizer como a camisa vai ficar passada. A venda consultiva pressupõe que ela começa por uma relação de construção de confiança. Enquanto eu tenho um produto, eu pego o produto, eu cheiro, eu aperto. Na venda consultiva eu não tenho esse produto materializado. Então a parte da construção de confiança, ela é fundamental desde o primeiro instante. Quando a gente fala da estruturação das abordagens de vendas, começa lá no meio do século XIX, negociação não, negociação existe desde que o ser humano se vê como ser social. Agora a estruturação da abordagem de vendas, né, começa no meio do século XIX. O primeiro congresso no mundo orientado para vendas foi em 1916, foi nos Estados Unidos, e o tema era a venda baseada em confiança. É impossível você fazer uma venda consultiva se eu não confio em quem está vendendo para mim, se eu não confio na empresa. É impossível vender um serviço ou um produto se primeiro não confio no vendedor. Basta você ir, sei lá, num shopping center, você vai pedir a informação do equipamento, se você não sentir muita confiança naquelas informações, se atribui aquela insegurança ao próprio produto que você está tentando comprar. Né? Então, eu acho que na venda consultiva, o profissional de vendas tem que ser capaz de mostrar que é confiável já em curtíssimo tempo e depois mostrar que a sua empresa e o seu produto também são confiáveis. Uma
uma dúvida que eu tenho dentro disso é que hoje em dia a gente vê muitas empresas trabalhando com a questão hoje em dia do marketing digital, né? E isso dentro de Instagram, de seus próprios sites. E eu vejo que eu, pelo menos, quando eu vou comprar uma roupa, eu prefiro ir até a loja e vestir do que comprar na internet, porque eu não tenho a certeza de como vai ficar isso. E aí eu penso que para muitos produtos, muitas pessoas também acabam optando por isso, né? Às vezes elas veem o produto na internet, mas não confia em comprar porque não sabe realmente como vai ficar, né? E aí como é que as empresas veem isso para convencer às vezes a pessoa, porque tem muitas empresas que só tem virtual, não tem presencial. Como é que elas convencem a pessoa a comprar o produto dela sem provar? Sim. Quando a gente fala, então, você pode ter single channel, você pode ter multi-channel e você tem o conceito de omnichannel. Quer dizer, faz parte desse novo modelo de marketing digital, de e-commerce, oferecer alternativas para o cliente escolher. Tem coisas que você pode dar o direito dele acessar um canal físico e, em outro momento, um canal virtual, né? É lógico que, como empresa, eu posso influenciá-lo para o canal que eu tenho mais interesse. Então, eu acho que os dois modelos poderiam sobreviver, né? É muito bacana a gente assistir um filme de streaming em casa, esparramado num puff ou num sofá. Mas também não é ruim ter o ritual de cinema, ir no teatro. Já há tentativas de levar o teatro no formato à distância também. Então, eu acho que a gente deveria amadurecer que não é só uma coisa, é uma coisa e outra. E para esse modelo do marketing digital, de vender o produto à distância, acho que se encaixa tudo, né? E também se encaixa a parte de educação. Você pega, por exemplo, um MBA lá da PUC do Rio Grande do Sul, um MBA brilhante do ponto de vista de marketing digital, por exemplo, brilhante. Pelo plano de aula, pelos professores. Imagine que uma pessoa que está lá no Nordeste, graças a esse tipo de modelo, pode fazer uma pós-graduação em MBA no Rio Grande do Sul. Isso é absolutamente sensacional. Antes não estava acessível isso, né? Uhum. Mas tem cursos que a experiência presencial é a mais recomendada. Então, eu não colocaria o ou, eu colocaria o e. É esse modelo e o outro modelo. Perfeito. Fê, agora falando um pouco de líderes, tá? Eu lembro, trazendo aí os líderes de 20 anos atrás, agora que é o nosso tema, né, que é fazer essa reflexão de tempos atrás e tempos de hoje. Os líderes que você trabalhou, né, você teve a oportunidade de coordenar, de ser o gestor desses líderes, né, que treinavam ali representantes, tudo, eles tinham, eu lembro que, pode ser, até você me corrija se eu estiver errado, mas eu lembro que tinha uma disciplina, não sei se a palavra seria disciplina maior, mas talvez o envolvimento até dos representantes de uma forma até um pouco mais... gente, a gente vai ter um treinamento assim, vai ter uma prova e vai ter que fazer a prova ali, o pessoal fazia a prova e não tinha muito ruído em relação a isso. Hoje, quando você vai aplicar uma prova, na minha visão, tá, do que acontece hoje, você vai aplicar uma prova com uma equipe de vendas, alguma coisa, tem todo um cuidado a mais para que aquilo não gere uma pressão para esse novo representante, tudo, que não seja algo que ele se sinta testado, o que não é ruim também, mas você acha que isso se deu por conta de uma evolução, talvez, de como que a gente lida com pessoas, e naquela época era um pouco mais imposto isso daí, as competências, sabe? O que eu quero dizer é assim, eu sinto que antigamente era um pouco mais rígido e hoje é um pouco mais flexível. Eu digo para os representantes em relação a como eles têm acesso às informações que eles precisam ter. Você vê dessa forma também? Porque assim, tudo que a gente vai fazer às vezes parece que fala, mas isso pode gerar ruído, isso não é mimimi, sabe o que eu quero dizer, mas eu sinto que antes não era tanto assim, antes o pessoal tinha que ir lá fazer e pronto. Você vê dessa forma também? Você sente que mudou isso? Eu acho que a transformação dos modelos de liderança acompanham todos os tipos de mudança que acontecem no mundo. Se a gente tem uma mudança contundente no modus vivendi do ser humano, tudo que permeia, né, a forma que a gente vive também se transforma, né? Se num passado mais distante eu podia exercer a liderança com a força física, com o uso da espada, depois nos anos 80, né, mais recente, próximo do nosso tempo,
usando o poder do cargo, eu diria que hoje está muito ligado ao poder do convencimento, né? Por isso que já há uma certa expressão que a gente fala start with why, quer dizer, comece pelo porquê. Então, hoje é mais contundente os líderes mostrar o porquê. Por que que eu preciso fazer uma certificação? Por que eu preciso treinar essa quantidade de horas? Por que que a gente tem que dominar esses pontos de ineficiência no nosso desenvolvimento, né? Então, hoje tem um trabalho mais de persuasão por parte do líder. Se o líder não tiver muito paciência, não tiver muito trato, vai ser muito mais difícil ele conseguir engajar uma equipe. A gente não está aprendendo liderança hoje, né? Liderança, se eu for lá nos tempos antigos, né? No Império Romano, Otomano, Gengis Khan, todo mundo vai ter vários elementos de liderança. Se eu pegar profetas, se eu pegar figuras, né, que construíram a história humana, tem uma forte história de liderança. Mas hoje a gente tem um repertório enorme, né? A gente pode ter diferentes approaches. A gente pode ter, por exemplo, liderança servidora, liderança baseada em princípios, liderança participativa, liderança situacional, liderança delegadora, liderança transpessoal, liderança transformadora, empreendedora, adaptativa, humanizada, né? Agora, emerge com muita força pós-pandemia liderança remota, incontestável, liderança ágil, veja os modelos que tem aí falando sobre liderança ágil, e por fim, um tipo de liderança que talvez seja o futuro da humanidade, que é o de empoderamento feminino, que é a liderança feminina. Muito provavelmente as mulheres que já foram muito poderosas no passado vão retomar essas posições, e eu teria uma visão que a gente vai olhar aí nas próximas décadas e vai ver que as mulheres é que vão fazer as coisas que precisam fazer. Então, o empoderamento feminino, a liderança feminina, acho que é uma visão muito comprovada, baseada naquilo que está acontecendo e que vai se consolidar. Dentro disso, eu tenho uma pequena dúvida que você vê o treinamento, principalmente na área de treinamento, quando se tem um líder muito jovem, se tem algum tipo de preconceito das demais pessoas, porque às vezes eu vejo que, às vezes eu vou em algumas atividades e às vezes as pessoas me veem como uma pessoa pouco experiente, pela minha idade. E aí, essa é a minha pergunta. Se você vê ainda o treinamento um pouco preconceituoso, por assim dizer, com as pessoas mais jovens numa figura maior. Sim. Eu acho que o preconceito, ele não está só na área de treinamento, tá? Todas as áreas humanas. Você, como jovem, provavelmente já se confrontou com algum preconceito. E eu também, como velho. Durante muitos anos eu trabalhei de terno e gravata. A gravata eu consegui deixar para trás. Mas teve situações das pessoas dizerem, olha, não gostaria que você desse treinamento de gravata, porque pode passar de que você é uma pessoa superada ou de fashion. E naquilo lá tinha uma bela parcela de preconceito. O fato de uma pessoa mais velha usar uma gravata não quer dizer que ela não seja tão especial quanto um jovem que usa tênis. Você pode ter jovens que usam tênis que sejam menos criativos que um homem de gravata. Então, acho que o preconceito, ele não fala só da idade, ele fala um pouco dessa fatia de ser humano, do nosso modo de ser. Agora, independente de ser jovem ou velho, o que precisa acontecer? Quando a gente vai falar de treinamento, eu preciso sinalizar de que eu sou um especialista naquilo. Todas as vezes que eu já desde o primeiro instante, a outra parte percebe que eu sou um especialista, né? Então, eu não sei, Duda, o que você sabe de tecnologia. Né? A gente está aqui no estúdio, você arrumou todas as coisas, eu não sei. Se numa conversa alguém consegue perceber imediatamente que você é um especialista naquilo que faz, eu vou te respeitar. E eu não te respeito pela sua idade, eu te respeito pela tua capacidade de agregar valor para o meu negócio. É isso. Porque às vezes a gente entra realmente em reuniões e fala, nossa, você é tão novinha, e às vezes ela está organizando uma convenção para mais de 1.000 pessoas, né? Então tem essa questão de, será que ela vai conseguir, né? E ela também fica doida com isso. Tem trabalhos que foram feitos, por exemplo, né, de persuasão, onde se você coloca 2 grupos receberem instruções de bombeiros, você pega o mesmo bombeiro, ele dá as instruções fardado e dá as instruções sem a roupa. As pessoas que
ouvem as instruções, assistem às instruções quando o bombeiro está fardado, tendenciam a acreditar muito mais nele quando ele diz, eu sou bombeiro, mas está sem farda. E por que isso? Porque a percepção da farda é a percepção de que ele é um especialista. Se você levar isso para a área médica, a gente se acostumou a ver o pessoal, o médico, por exemplo, de branco. Não quer dizer que, se ele estiver de calça jeans e camiseta, que ele não seja brilhante. Mas a gente associa muito ao médico, né, o especialista vestido de Um branco. estetoscópio, com tudo aquele tradicional. Então, disso a gente fala, não me mostre a sua idade, me mostre a tua expertise. E aí eu passo a te respeitar pela tua expertise. É isso. Em relação agora um assunto, dois assuntos que estão, acho que bombando nas redes sociais, entre eles a questão do home office hoje, é um assunto debatidíssimo na rede social do home office, em relação até à mudança de lei que vai ter aí, da escala que eles querem fazer 6x3, que eles querem, né, tá mudando alguns modelos. E algumas pessoas estão reclamando muito da questão de, meio que militando até em relação ao home office, que é um modelo que eu acho que surgiu principalmente ficou mais popular na pandemia, e tem os que são muito resistentes. E isso acabou criando dois clubinhos, assim, um muito contra e um muito a favor. Como que você vê essa polêmica do home office? Você acha que é um modelo produtivo, é um modelo que daria certo, ou em alguns casos não? Como que você vê essa questão e o que você acha que vai acontecer? Se ele vai vingar o home office, vai aumentar mais ou vai diminuir? As empresas, elas são instituições que trouxeram um grande desenvolvimento para a sociedade, né? Quando a gente pega lá as religiões, né, os exércitos, né, eles foram laboratórios de estruturação da forma de atuação humana. A empresa é algo novo, né? Pega no Brasil as empresas mais velhas, né, datam de 1800, né? A empresa mais velha do mundo está no Japão do ano 700. Então, empresa é uma expressão de estruturação da sociedade, é uma estrutura ainda recente. Como estrutura recente, a gente já tem algumas convicções, e uma delas é que sempre a empresa é maior do que alguém, do que um funcionário. Uma empresa ela é maior do que alguém. Então, as empresas, cada uma no seu modelo de negócio, no segmento onde atua, precisa entender se o modelo home office ou presencial é melhor para o negócio. Se o modelo presencial é melhor para aquele modelo de negócio, as pessoas podem ter o direito, se querem atuar naquele segmento ou não. Se a gente pegar o pessoal de TI, por exemplo, a vida toda foi home office, né? Então, se eu quero atuar em TI, eu já sei que eu vou atuar no modelo home office. Então, a minha resposta definitiva é que o que define se é home office ou não é o modelo do negócio da empresa, é o tipo de segmento que ela atua. E aí a gente deixa a cargo das pessoas escolherem se quer trabalhar numa empresa que tem um modelo que é presencial ou no modelo home office. Mas quem deve dizer se é mais favorável para o negócio é a empresa. É a empresa, é isso que eu vejo, que nas redes sociais fica aquela questão, mas antes alguns eram e foram para o híbrido, e depois do híbrido agora está totalmente presencial. Sim. E aí gera uma sensação de que eles perderam alguma coisa, mas eu penso assim, a empresa define isso, né, para o modelo dela. O que vem dando certo, eu acho que a empresa sempre vai estar fazendo melhor. Sim. Na nossa visão de mundo como ser humano, a gente acha que a mudança só é boa se ela é boa para nós. Então, se uma empresa tiver 1000 funcionários, ela vai ter 1000 visões diferentes do que acha o que seja bom, né? Então, o fato de um funcionário um funcionário, vamos trocar a palavra de funcionário por ser humano, que fica mais o fato de um ser humano desconstruir a ideia de que aquilo não é bom, só em detrimento de como ele tem a abstração do modo dele ver a vida ou o trabalho, não quer dizer que aquilo seja melhor para todos os outros 999 funcionários. Então, eu acho que a empresa tem que identificar o que é melhor para o negócio e sensibilizar os seus colaboradores de que aquilo é importante para o negócio. Agora, do ponto de vista humano, o nosso egoísmo sempre vai ser olhar que uma coisa só é boa se ela é boa para mim. Se ela não é boa para mim, ela não é boa para o mundo. Né? E é bem isso que está rolando. E agora um outro assunto que também está muito em evidência nas redes sociais é a inteligência artificial.
A inteligência artificial tem muitas áreas que estão, eu tô com medo de perder o meu cargo por uma inteligência artificial, eu tô com receio de ficar para trás. Então, como você enxerga o modelo de inteligência artificial que tem disponível hoje no mercado e o futuro disso, da inteligência artificial? Quando começou os modelos de industrialização, a gente praticamente desconstruiu o formato de atuação do artesão. No passado, um artesão fazia um vaso de cada jeito. Cada vaso era uma figura única. Quando começou a industrialização, todos os vasos passaram a ser iguais. Então, esse artesão perdeu o emprego, né, de artesão que fazia um vaso de cada jeito e foi contratado pela indústria para fazer modelos onde ela pudesse replicar, né? Guardadas as devidas proporções, não tem inteligência artificial de boa qualidade sem uma boa qualidade de inteligência natural. Muito provavelmente ela vai te dar cada vez mais daquilo que você der para ela, né? Qualquer pessoa com uma limitação muito grande sobre um assunto pode fazer um prompt. E quanto mais limitado for esse prompt, mais limitados serão as respostas da inteligência artificial. Então, eu acho que os subprodutos que a inteligência artificial pode nos atender vai estar relacionado à capacidade daquilo que eu estou pedindo para ela, né? E vale lembrar, na minha visão de mundo, que o futuro é humano. O futuro é humano significa os jovens vão escolher as empresas pelo modelo de clima. O clima é algo absolutamente soft. Então, acho que a gente vai ter inteligência artificial como um grande recurso em todos os segmentos da sociedade, mas desde que ela consiga cada vez ser mais humana. Por isso que eu digo que o futuro vai ser humano. E a missão de algo como inteligência artificial é a capacidade de humanizar o mundo e de democratizar a tecnologia. Por quê? Porque, por exemplo, não adianta eu ter num carro de Fórmula 1 um dispositivo que custa R$1 milhão e que 20 carros usam. Eu tenho que ser capaz de pegar aquilo lá e socializar. Então, não adianta eu ter modelos de inteligência artificial que eu não seja capaz de socializar. E eu preciso humanizar. Traçando um exemplo de humanizar, não adianta eu ter um exame maravilhoso que te enfia um ferro na barriga. Então, a minha visão da inteligência artificial é que ela seja cada vez mais humana e cada vez mais socializada e democrática. Então, eu afirmaria pela minha abstração de mundo de que o futuro deve ser humano. E eu vejo dentro disso que, desde a Revolução Industrial, quando você disse que o artesão foi substituído, eu também penso que ele foi substituído também pela questão de tempo. A população precisava de vasos em um tempo maior do que ele fazia, porque um artesão fazia um vaso em uma semana e uma máquina fazia 100 vasos em uma semana, por exemplo. Então eu vejo que a inteligência artificial, a gente também segue esse mesmo padrão de querer a praticidade, de querer algo rápido. Então, e é óbvio que depende do que você vai perguntar para ela, porque se você perguntar algo errado, ela vai te dar uma resposta errada. Então, você tem que saber perguntar para ter a praticidade dela. Porque eu vejo, por exemplo, às vezes eu preciso de alguma coisa que tem que ser rápida, que eu preciso pensar, eu pergunto para ela, mas ela constrói algo através da minha pergunta, não ela me pergunta e eu construo algo. Então, eu vejo que ela depende da gente para criar algo geniosos, mas esses algo geniosos vêm também de nós, das nossas perguntas. Sim. O que você trouxe, talvez, seja o eixo de todas as coisas, Duda, porque não tem nenhum recurso mais precioso do que o tempo. Qualquer ferramenta, tecnologia, processo, procedimento, conduta, boa prática, quer seja hard ou soft, que consiga deixar como recurso final mais tempo ser humano, precisa ser acolhido, né? Eu fiz um artigo recentemente, muito simples, que falava sobre as sobrinhas de tempo. Eu falo, puxa, a gente guarda sobrinhas na geladeira. Sobra um pouquinho de carne moída, 2 colheres, você vai lá, pega um potinho e guarda. Sobra um pedacinho de bolo, você vai lá e guarda. Então a gente é muito criterioso com as sobrinhas, mas é pouco criterioso com as sobrinhas de tempo. É muito mais importante uma sobrinha de tempo do que uma sobrinha de bolo ou de carne moída. E hoje, o que a gente faz com as sobrinhas de tempo? A gente desperdiça. Por quê?
Sobrou um tempinho, você vai ver alguma besteira publicada num grupo de WhatsApp, vai ver alguma notícia ruim. Então, eu acho que a gente precisa ser cada vez mais criterioso com o tempo, que é o recurso escasso, e acho que qualquer coisa, como a inteligência artificial, que proporcione a gente ter mais tempo, vai nos dar um grande presente, né? Ter mais tempo é absolutamente sensacional. Eu posso até afirmar que ter mais tempo é ter mais vida, né? Com certeza. Mais alguma pergunta para Fernando? Não. Eu ia falar sobre, assim, Fernando, se você poderia trazer para gente alguma história, algum case aí desses que você tenha vivenciado aí dentro desses 20 anos atrás, de algum líder que teve uma situação assim dele ter agido ruim com a equipe dele e que você conseguiu, algum líder que você conseguiu, pela sua experiência, falar com ele e ele mudou de opinião e hoje ele é uma outra pessoa. Alguma coisa nesse sentido. Ok. Se a gente distribuísse essa sua pergunta para os diferentes papéis humanos, né? A gente tem uma mudança no líder, a gente tem uma mudança na postura do professor, a gente tem uma mudança na postura dos pais. Então, acho que essa visão de como era o líder e como tem que ser hoje se aplica a como era o professor, como eram os pais, e isso serve para a gente aplicar em diferentes papéis, né? Quando você vai para uma sala de aula, a autoridade da sala de aula é o professor, né? Ao ponto de, quando um diretor de uma escola, de uma instituição, de uma universidade bate na porta, ele pede autorização ao professor para se manifestar, para conversar com a classe. Então, o professor é a maior autoridade. Eu já estou aposentado em dar aula, mas quando você dava aula, você sabia que você competia com 50 celulares na sala, né? Então, você podia falar uma data, falou, porque na década de 50, aí um aluno olhava lá no Google e falava, professor, não foi na década de 50, foi na década de 60. Então, você tinha 50 alunos dotados de 50 celulares. E o que a gente foi aprendendo dentro da sala de aula é que sempre eu sabia como a aula começava. Eu sabia como eu ia começar, mas eu nunca sabia como a aula terminava. E as aulas mais brilhantes era quando eu conseguia mesclar um pouco da minha vivência, da minha experiência e tirar também a experiência deles. Você pega uma sala de pós-graduação em MBA, você tem 50 empresas diferentes. Você tem 50 departamentos diferentes. 50 níveis de senioridade diferentes. Então, eu acho que a sofisticação, nesse caso, eu estou pegando o professor como líder, era conseguir mesclar a vivência dele, ouvindo os alunos, resgatando dos alunos as suas vivências. Se eu levar esse exemplo para o mundo corporativo do ponto de vista de liderança, líderes não podem ter mais certeza. Eu costumo dizer, com certa redundância, só os tolos têm certeza absoluta, né? Então, eu acho que hoje o modelo de rigidez, que é eu mando, eu peço e você me atende, ele está tem uma erosão expressiva que a gente consegue ver. É um modelo que está em pleno desgaste. Então, eu acho que o líder não pode abrir mão do conhecimento que tem, da vivência, mas se a autoridade dele vir só do cargo, uma autoridade muito fraca. A autoridade tem que vir da capacidade dele de aglutinar a equipe, de conduzir a equipe por uma visão única, de conseguir motivar essas pessoas, de ouvi-las. Então, é que numa pesquisa que foi feita, cerca de 5 ou 6 anos atrás, depois de integridade, a habilidade do líder ouvir era a habilidade mais desejada pelos subordinados. Quer dizer, eu quero um líder que seja íntegro. Mas, em segunda instância, eu quero um líder que me ouça. Que ouça. E aí, agora, uma perguntinha para fechar aqui o nosso podcast, já está acabando. Se você pudesse dar uma dica para um gerente hoje, em relação à conduta dos líderes, né? Se você pudesse dar dicas para os líderes de como ter uma conduta correta com a sua equipe, né? Você acabou de falar da questão de ouvir tudo. E se você pudesse dar uma dica também para os representantes para com o seu líder. O vice, os dois caminhos, né? Eu como
colaborador que eu tenho meu gestor, como que eu tenho que me comportar para ter um sucesso, para conseguir subir na minha carreira, né, por dentro de tudo que eu posso fazer como conduta, como ser humano, e como que esse gestor tem que lidar com o time. E às vezes, porque tem muitos desafios, são muitas metas, coisas para eles cumprirem, às vezes você tem um produto que não impacta e você bota pressão na sua equipe para esse produto impactar. São as dificuldades que tem em todos os segmentos. Como que você daria dicas para um gestor que tem toda a questão dele de planejar, né, de fazer com que as coisas aconteçam, e também do outro lado, né? O outro lado, como ele tem que se comportar com esse líder? Como que você vê? Do ponto de vista dos gestores, a gente tem vários tipos de educação. A gente tem educação familiar, tem educação acadêmica, que a gente aprende na escola, a gente tem educação corporativa. Então, o tipo de educação que a gente recebe em casa, que é educação familiar, que a gente recebe na escola e na empresa, são educações diferentes. Elas se complementam. Tem educação social, tem educação digital, a gente consegue desdobrar isso mais. Dentro da empresa, a empresa é responsável, sim, na formação e deformação construtiva do indivíduo. Então, uma empresa forma pessoas como a escola e como a família, com approaches diferentes. Tem coisas que as empresas nos formam e que é impossível a sala de aula da escola ou os nossos pais conseguirem nos preparar para isso. Cada gestor de uma empresa, então, é uma expressão de um educador. Então, na minha visão, todo gestor tem que assumir a sua condição de ser um educador. Enquanto um barbeiro, quando ele vai no shopping, ele deixa de ser barbeiro. Ele é barbeiro quando ele está lá na barbearia. Um educador, não. O educador, ele assume a profissão dele 24 horas por dia. Se eu sou um educador dentro da minha empresa, e se eu estou dentro de um shopping, eu estou com o mindset de educador. Se eu vou no campo de futebol, eu continuo sendo educador. Se eu vou atravessar uma rua, eu continuo sendo educador. Então, eu entendo que o papel do líder precisa ser extrapolado como uma espécie de mestre, mentor e modelo. Então, ele tem que assumir em condição que ele é a figura do pai ou da mãe, é a figura do professor dentro da empresa, guardadas as devidas proporções diferentes de cada uma dessas funções. Já no caso do subordinado, a riqueza do desenvolvimento dele é a capacidade de ter vivenciado modelos, estilos de diferentes líderes. Se você gosta de um líder e não gosta do outro, mostra a sua versão em atuar em modelos de liderança diferentes. Tomara que você tenha um gestor diferente a cada ano, porque isso é que vai te trazer senioridade, você conseguir conviver com diferentes culturas gerenciais. Se você trabalha com um líder 10 anos, você não tem uma cultura diversificada, você tem uma cultura oxítona. Você aprendeu a conviver com aquele gestor e trabalha com ele há 10 anos. Né? E se você me perguntar, e se for intolerável trabalhar com um gestor? Normalmente os gestores são mais temporários que as empresas. As empresas são maiores que os gestores. E aí, se você me disser, está intolerável, a minha resposta seria, olha para a natureza e vê o que a natureza faz. E a natureza sugere duas coisas para os animais. Ou você se adapta, ou você migra. Se está intolerável, ou você se adapta, feito o camelo e o pinguim, ou você migra, feito as aves e os peixes. Essa é a minha resposta. Perfeito. A última coisa que eu queria falar, que eu acho que é para fechar, é que o que eu vejo muito de um papel de líder é que ele tem que evoluir com o mundo e com as pessoas com quem ele trabalha também. Porque eu vejo, por exemplo, a minha avó, ela trabalhou em torno de uns 40 anos como professora. E ela sempre buscou evoluir com os alunos dela. Então, ela sempre buscava, por exemplo, comprar jogos que eles gostavam para eles aprenderem lógica, trabalhar muito para que eles saíssem da internet e prestassem um pouco de atenção nela. E ela via isso, às vezes, comigo e com a minha irmã. A gente era um experimento para ela, por assim dizer. Ela sempre buscava aplicar na gente para ver se a gente entendia. Até muitas vezes dava aulas para a gente de pré-vestibulares e entre outras coisas para ver se a metodologia dela estava aprendendo os jovens. Porque como ela trabalhava, ela tinha uns 60 anos, muitas vezes quando ela entrava na sala de aula, o pessoal tinha visto que, mais um professor que vai dar uma matéria na lousa, e ela sempre buscava evoluir. Então eu vejo que o líder, ele faz um papel de líder quando ele evolui junto com a sua equipe.
Sim, e se extrapolando isso, Duda, a gente começa a envelhecer quando a gente começa a sinalizar intolerância para aprender. Sua avó era uma menina, né? Ou seja, por que ela é uma menina? Porque ela foi buscando alternativas de impactar os alunos dela. Então mostrava que ela tinha juventude quando se tratava de aprender novas formas de fazer as coisas. Então a gente entende que no papel de líder ou em qualquer outra profissão, quando a gente já não tiver mais paciência para aprender, isso é um indício de que o envelhecimento está se instaurando na gente. Perfeito. Gente, a gente vai terminar aqui o nosso podcast. Eu acho que para mim foi, assim, eu de verdade eu não tenho nem palavras para agradecer, Fernando. Você sempre ajudou aqui a gente em tantos momentos de reflexão, mentor mesmo, eu falo que você é meu mentor, porque a gente começou a Page logo no início com vários desafios. Você sempre parecia que tinha a sua voz falando comigo, parecia que acalmava e falava, não, Leandro, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, tudo vai chegar no seu tempo. E isso me fez crescer demais e eu só tenho a agradecer realmente por você estar prestigiando, porque eu vejo que você está prestigiando a gente, está vindo aqui hoje na Page, está batendo um papo com a gente, até com a Duda aqui do lado comigo. Então eu estou bem emocionado, estou muito feliz e agradeço demais. Espero que todos aqui tenham também curtido o bate-papo aqui com o Fernando Cardoso. Agradeço a Duda também. Duda, se quiser falar alguma coisa também aqui para a gente finalizar o nosso bloco. Eu queria agradecer também o Fernando, eu nunca tinha conversado com ele, só o Lê falava bastante. Inclusive, quando ele vai tomar café com você, ele falou: você devia ter ido, um monte de coisa. Então, queria agradecer de você estar aqui, de você me ouvir, de dar seus insights muito sábios. E agradecer a todo mundo que está assistindo. Espero que vocês tenham gostado de tudo que ouviram e todos esses Você está de insights. parabéns, viu, Duda? Eu achei as suas perguntas muito bacanas aqui. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, A tchau. gente se vê. Tchau, tchau.